Bom dia, turma, tudo bem? Bom, ontem foi feriado aqui no Rio, então não deu pra gente bater o nosso papo sobre a corrida do último domingo em Phillip Island, na Austrália, circuito de Melbourne, uma ilha lá no sul da Austrália e aonde dificilmente a temperatura supera os 14, 15 graus. Normalmente é uma ilha que gira em torno de 8, 10 graus, muito fria, com muito vento, uma pista numa área isolada, uma pista sujeita a algumas invasões de cangurus, invasão de garças e tal. Inclusive, em 2017, quase tivemos um acidente sério que o André Iannone, na época da Ducati, vinha em quase 300 km por hora e uma garça, uma gaivota, alguma coisa assim, uma ave, passou a meio metro do capacete dele. E aquilo ali dá uma pancada, adeus, ia ser um problema sério ali para o piloto. E agora na sexta-feira, Aleix Espargaró da Ducati, chegando na curva 5, onde eles chegam mais ou menos a 220 km por hora, um canguru de cerca de 20 quilos atravessou a pista. E aí o treino foi interrompido, bandeira vermelha, para que os fiscais tentassem encontrar mais animais que pudessem ter entrado pela pista. Imagina se isso fosse no Brasil, mas é na Austrália, então é a natureza, né? Aqui a gente queria fazer o autódromo em Deodoro e não deixaram porque é área selvagem, é área de preservação ambiental e o autódromo ia estragar. Aí a gente vê país de primeiro mundo que consegue preservar bem a natureza e ainda ter esse autódromo ali para desenvolver a região. Bom, isso é outro assunto, já falei disso outras vezes, é uma crítica que eu sempre vou ter contra essa ideia desse pessoal do ESG, pessoal da linha verde, né? Bom, aos resultados. Primeiro lugar, Moto 3. É uma pena a gente ver o Diogo Moreira com uma moto que não atende às necessidades que ele, como um grande piloto promissor, deveria ter. A gente viu que agora, semana passada, o parceiro de equipe dele, o Yamanaka, o Sei Yamanaka, foi contratado para o ano que vem pilotar uma Gas-Gas, já que os dois pilotos, Sérgio Garcia e Zanguevara, subirão para a Moto 2. E aí o pessoal da Gas-Gas foi lá e pegou o Yamanaka, que sempre toma pau, toma poeira do Diogo. O Diogo fez um treino maravilhoso na sexta-feira, no sábado ele largou em quinto, teve até uma passagem ali das câmeras, o Jorge Martins, que é o dono, é o cara que administra a Gas-Gas, parou do lado da moto dele e ficou olhando, filmando a moto dele, filmando o Diogo e tal. Mas na hora de contratar foram pegar o Yamanaka, provavelmente por patrocínio japonês, né? Bom, fazer o quê? Então, a KTM promete para o Diogo o ano que vem uma moto melhor. Eu acho que o motor dele é o mesmo, mas a engenharia, a caixa de câmbio, a transmissão, acho que não são os mesmos. Ele não recebe a mesma atenção dos mecânicos da KTM. Vamos ver se pelo trabalho que ele está fazendo, ele largou em quinto e chegou em oitavo. Para a moto que ele tem, sem conhecer nada da pista, ele nunca pilotou em Phillip Island e andou muitíssimo bem, tá legal? Bom, na Moto 3 o resultado final garantiu o título ao Zanguevara, ele chegou em primeiro, numa corrida muito boa. Em segundo lugar veio o Denison Chu, da KTM Tech 3, KTM Satélite, segunda equipe da KTM, e que também fez uma corrida muito boa, largou em décimo e veio ganhando posições. O Enchu é um turco, tem muito potencial, ele é grandão para Moto 3, ele é meio desengonçado para andar em motos 250, mas o ano que vem ele parece que está acertado com a KTM oficial. Acho que ali vai também dar um conjunto legal. O Onju merece uma máquina também de ponta. O Sérgio Garcia chegou em terceiro, com isso então ele se despediu do título, né? O que acontece? Nós temos mais duas corridas, Malásia e Valência, e tem 50 pontos de disputa, só que a distância do Garcia agora para o Guevara está em 61 pontos, então o Guevara foi declarado campeão de 2022 na Moto 3. Na Moto 2, o japonês
muito cabeça, a Ogura. Chegou em 11º, largou em 15º, chegou em 11º. O japonês é muito frio, ele viu que não tinha moto para competir, nenhuma das duas motos, da Asia Motors, nem a do Ayogura ou da Sokyat Chantra, o tailandês, tinha condição de chegar na frente. O Ogura foi ali, devagar, 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 e sempre. E o líder do campeonato, o Augusto Fernandes, da KTM, ele vinha em terceiro, brigando com o Pedro Acosta, que a gente sabe que o Pedro Acosta é carne de pescoço, ele não deixa passar, ele briga pelo resultado. E o Augusto Fernandes não tinha necessidade de brigar com o Acosta, não tinha. Os dois são espanhóis, mas não se bica muito bem não. E o Acosta é meio marrento, é difícil mesmo de lidar, né? O garoto que chegou agora primeiro ano de Moto 2 e está arrebentando. Então o que aconteceu? O Fernandes perdeu a direção na curva 2 e foi ao chão e tentou voltar, mas não deu pé. A moto já estava quebrada e tal. Com isso, então, o Ogura abriu 13 pontos de vantagem para o Fernandes. E o vencedor foi o Alonso Lopes, numa corrida fantástica. Esse Alonso Lopes, se tivesse entrado no início do campeonato, ele ia estar brigando e talvez ele ganhasse o campeonato, porque o cara está pilotando muito. Essa moto, a da Bosco Escuro, antiga Speedup, que é um chassi italiano, que dizem que era da antiga Aprilia 250, que foi comprada, o Romano Fenati, que é aquele italiano todo temperamental, vivia dizendo que a moto não andava, que a moto não prestava. Aí deram um cartão vermelho para o Romano Fenati, vai embora. Trouxeram o Alonso Lopes, que estava em casa, estava lá disputando lá campeonatos internos na Espanha, e o cara arrebentou. Ele, no domingo, ele teve que cumprir uma punição no treino, que foi lá punido por direção perigosa, sei lá o quê, quase derrubou o Celestino Vietti no treino, e ele teve que fazer uma volta longa. A volta longa é um pedaço da pista onde você tem que sair da pista, entrar numa área pequena e ir ali com limitação de velocidade. Ele fez essa volta longa e mesmo assim ainda chegou na frente dos outros. E então ele ganhou, ficou Alonso Lopes em primeiro, o nosso temperamental da moto 51, que a gente falou agora, que derrubou lá o Augusto Fernandes. Cadê? Ele não derrubou, né? O Acosta, Pedro Acosta. Ele derrubou o Augusto Fernandes, que na ânsia de tentar ultrapassá-lo, meteu os pés pelas mãos e caiu. Em terceiro lugar ficou o inglês da Gasgas, que fez uma corrida ali, mineiramente falando, esperando a sua oportunidade, e acabou chegando em terceiro lugar, o Jake Dixon, o britânico. Bom, na MotoGP, com isso então o Ogura, que chegou lá em 11º, abriu uma frente boa sobre o Augusto Fernandes. Na MotoGP, o Pecco Bagnaia chegou em terceiro, largou em quinto, chegou em terceiro. O nosso líder do campeonato, Fábio Quartararo, meteu os pés pelas mãos, errou numa curva, ele ia chapar a traseira do Luca Marini, acabou saindo da pista, foi a grama, foi a brita, voltou, e aí com o pneu sujo ele acabou caindo uma volta depois. Com isso então, o Bagnaia hoje está com 17 pontos de frente. O Bagnaia no final da corrida segurou a onda ali e não ficou brigando com o Rins e com o Marc Marques. Alex Rins, uma ótima corrida de Suzuki, a Suzuki já se despedindo das pistas, Suzuki já que não tem mais investimento nenhum, mas o Rins saiu de 10º e chegou em primeiro numa corrida fantástica, maravilhosa. Marc Marques largou em segundo, já uma grande corrida, mostra uma recuperação naquele Marques todo quebrado, e o Marques também fez uma corrida aonde ele, Marques, Pecco Bagnaia e Alex Rins chegaram com uma diferença de 3 centésimos de um para o outro, ou seja, foi quase no flip chart, né? Aquela na fotografia, igual cavalo em pista de corrida, né? De cavalo. Aquilo ali foi a cabecinha, só um focinho ali do cavalo, né? Da moto, no caso, meio pneu. Bom, o Bagnaia fez uma corrida inteligente, ele depois deu uma entrevista falando, não, eu até tinha condição de ganhar, mas eu sabia que o Quartararo estava fora e eu vou somar meus pontinhos, que ele já sofreu queda tentando ultrapassar o
o Fábio Quartararo lá em Aragão, e com isso ele perdeu a oportunidade de marcar pontos importantes. Ele podia estar muito mais à frente agora, né? Bom, o campeonato então está muito emocionante. Ponho minhas fichas no Banhaia. Próxima corrida na Malásia tem 2 retões de 1.100 metros intermináveis. É uma pista que favorece muito a Ducati. Essa pista, a Yamaha poderia ter tido uma vantagem, assim como a Suzuki, que também usa o motor 4 cilindros em linha, igualzinho o modelo da Yamaha, conseguiu ganhar a corrida. E foi muito bom ver a Suzuki de frente, né? É uma pena que eles estejam saindo. Bom, com isso então a gente encerra aqui o nosso papo, e semana que vem tem a corrida na Malásia, a gente volta aí para comentar. Valeu?